E aí, pessoal, tudo bem? A dica hoje é trabalharmos com média. Cria um cenário aqui para uma pontuação dos alunos, né, de uma escola, aguardando aqui o resultado entre as três provas, que são as notas que cada um obtiveram, né? Então, aqui nós vamos, nesse cenário, a pontuação mínima é 7 pontos, e essa função que nós vamos utilizar aqui é a função média. Então, vamos utilizar a média aqui e aqui automaticamente virá o resultado. Se ficou abaixo de 7 pontos, coloquei para ser como recuperação e se for igual ou maior, aprovação, que é aprovado, né? Então vamos mexer primeiro com a função média. Na tabela ao lado é média si. Eu vou usar o média si para esse cenário e a função média nesse cenário aqui. Então, como é que ficaria para sabermos se a Renata foi aprovada ou não? Então, é igual média. Vou selecionar as três provas dela aqui. Se fosse quatro, seria as quatro. Vou fechar aqui parênteses e vou dar um Enter. Então, ela tirou 9 pontos na primeira prova, 8,25 na segunda prova e 10 na terceira prova. Então, a média dela, das três provas que ela fez, ela ficou com 9,1. 9,1 é maior do que o mínimo aceitável pela escola, que é o 7. Então, automaticamente ela foi aprovada. Vamos descer essa fórmula para os demais alunos. Então, por exemplo, aqui o Lucas, na primeira prova, tirou 7, na segunda tirou 8 e na terceira tirou 5. Então, a média final dele foi para 6,7 pontos. Se essa pontuação é menor que 7, automaticamente ele vai para a recuperação. O mesmo para a Vanessa, a Cristina foi aprovada, ela ficou com a nota acima de 7 e o Matheus ficou com a nota menor que 7. Vamos mudar aqui o da Vanessa. Eu vou colocar aqui que na segunda prova dela ela tirou 8 na prova. E a média dela foi 7. Automaticamente ela foi aprovada. Ok? Vamos brincar aqui com o Lucas também. Ao invés de dizer que ele tirou 5, ele precisa de 0,3 ponto. De qualquer forma, eu vou pôr aqui 6, dizendo que ele tirou na terceira prova 6. Automaticamente, ele foi aprovado. Ok, pessoal? Legal? Então, essa é a função média. Média-se. O que queremos saber aqui? No ano e a região, qual foi o faturamento do ano? O ano de 2022, 2020, 21, 22 e o ano de 2023. No ano de 2020, a média do faturamento foi qual, pessoal? Que é uma média si. Então, é igual média si, a função média si. Nós utilizamos a função média e aqui nós vamos utilizar média si. Eu vou utilizar mais de uma função de média, ok? Média si. Então, como é que ficaria aqui? Qual que é o intervalo que eu quero? Se eu quero ano, na minha tabela, no meu relatório, então o meu intervalo é o ano. Então, vamos selecionar aqui o ano, ponto e vírgula. O meu critério é o ano, ok? Com base no que está aqui, me retorne o faturamento desse ano na base, na tabela, ok? Ponto e vírgula. Qual que é a média do intervalo? É o financeiro, pessoal, é o valor, é o número. Então, a média
do faturamento é esse aqui. E fecho, ponto e vírgula, né? E fecho a fórmula no parênteses e vou dar um Enter. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Vamos abrir aqui a fórmula. O intervalo é o ano, já que a minha primeira busca é o ano. Então, o meu critério de busca vai ser o ano. Aqui embaixo é a região. Então, se é o ano, então o meu intervalo é o ano, o meu critério é o ano e a média de intervalo é o faturamento, né? Que é nessa questão aqui. Aí eu selecionei o faturamento e vou dar um Enter. Então, a minha média de venda para o ano de 2000 ficou R$ 222.000. Vamos bloquear aqui, congelar o ano e o faturamento, porque ao arrastar para baixo, isso não arraste junto, ele fica congelado nesse quadrado aqui. Então vamos apertar aqui o F4, né? Ou a função F4. Vamos dar um Enter, porque ao arrastar para baixo eu vou ter as demais médias dos anos seguintes, dizendo que a minha média de faturamento no ano de 2021 foi 248 mil. E assim por diante, ok, pessoal? Se eu clicar aqui na fórmula e exibi-la, ela não mandou para baixo quando eu comecei a arrastar aqui. Por quê? Porque eu joguei o cifrão entre as letras, para que ao arrastar ela fique congelada e só descer o período, porque ao arrastar para baixo, essa fórmula ela ande junto conforme a célula ao lado, igual a que está no ano de 2022, ok? O mesmo seguirá para a visão média de faturamento por região. Nós fizemos a média de faturamento anual, ok? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste no ano de 2020, a média foi 222 mil. Vamos calcular a média agora por região. Nós fizemos em cima por período e agora vamos fazer por região, que é igual média se. Meu intervalo, se agora eu quero a região, então o meu intervalo é a região, ok? Ponto e vírgula. O meu critério de busca vai ser referente à região, ok? E a média do intervalo é o faturamento. Legal? Se esse é o objetivo de retornarmos qual que foi a média de faturamento na região norte. Nós vamos dar uma olhadinha, mas antes vamos bloquear de novo, que ao arrastar a fórmula, a minha base de referência não ande junto quando nós arrastarmos ela para baixo, como está aqui, ok? Deixa eu tirar aqui a casa decimal, só para ficar igual. Aí eu venho aqui no contábil e tiro ela. Ok? Fica igual tá faturamento em cima. Pessoal, é isso. Vejam, no ano de 2020, o meu faturamento médio foi R$ 222.000. Em 2021, R$ 248.000. Porém, dentre os anos, o faturamento no norte foi quanto? Então, aqui eu tenho norte em 2020, norte em 2021, norte em 2022 e norte em 2023. Dentro dos 4 anos, somado aqui, qual que foi o faturamento médio do norte, do nordeste, sul e sudeste? Ok, pessoal? Então, aqui a gente aprendeu aqui a utilizar a função média de aprovação aqui para uma
por exemplo, uma escola, aqui foi aprovado, se eu colocar 5 aqui, ainda ele foi aprovado porque a pontuação mínima é 7, mas ao invés do 9 aqui, vou colocar 7. Ele foi reprovado, por quê? Porque ele, na média final dele foi 6,8 e a aprovação mínima é 7. Ok, pessoal? Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário no vídeo, curte e compartilha aí para o grupo dos seus amigos no WhatsApp, pessoal, para que eles conheçam também essa dica. Obrigado e até o próximo vídeo.